Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais um dia para que a gente possa dar continuidade no estudo sobre o caráter de Cristo. Nós hoje iremos ver dois conceitos, duas facetas desse caráter de Cristo, dessa característica de Cristo Jesus. E como somos cristãos, nós devemos imitá-lo, copiá-lo naquilo que ele fez. Então nós hoje vamos estar vendo a parte da bondade e da humildade de Cristo. Tirei esse conceito da Mary Bick, uma escritora evangélica. Ela diz o seguinte: conceito de bondade é uma predisposição a ser gentil, cordial, benevolente e cheio de vontade para com o próximo. Um detalhe que eu preciso chamar a atenção para que fique bem caracterizado na nossa mente e inculcado, é que a palavra bondade para nós é um substantivo, né? Mas a palavra bondade, para um conceito bíblico, uma palavra bondade dentro da Bíblia, ela necessariamente é um adjetivo, ou seja, é aquilo que dá qualidade ao ser, à pessoa. E nós precisamos olhar para Jesus como essa qualidade, com esta qualidade de bondade, o que para nós seria representado como pela palavra bondoso, né? Então, mas essa palavra bondade, dentro da palavra grega, ela tem essa ideia de ser uma qualidade, um adjetivo. E ao pensar sobre o caráter de Cristo, e nós iremos ver essas duas vertentes do caráter de Cristo, a bondade e a humildade, nós podemos ver como que Deus se agrada da bondade. Podemos ver aí, por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 16, ele vai dizer o seguinte: olha, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Que sacrifício que o texto está relatando? É agradável ao Senhor o quê? A prática do bem e da mútua cooperação. Nós vamos ver que Gálatas capítulo 6 vai falar que a gente precisa fazer o bem a todos, especialmente os da fé. Então nós precisamos ter esse caráter de Cristo. Se eu e você somos chamados de cristãos, é porque nós refletimos também o caráter e a pessoa de Cristo Jesus. Um outro texto para poder mostrar para nós que Deus se agrada dessa bondade é o livro de 3 João, capítulo 1, versículo 11, que vai dizer: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom, porque quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. É interessante a gente observar, porque o apóstolo, o discípulo João, ele está escrevendo para uma comunidade que tinha apenas o conhecimento, né? Aquilo que ele, de conceito do que é bom. E para ele, para aquela comunidade gnóstica, né? E que trata-se de uma heresia, eles entendiam pelo conceito e acreditavam no conceito, que sabendo o conceito, eles estariam de forma cometendo essa bondade. Mas aí, por isso que João, ele vai agora dar a parte prática. Olha, quem pratica o bem procede de Deus. Então não adianta ter uma mente de forma oriental, né? E só ter o conhecimento, mas ela precisa ter também a questão da praticidade. Então não adianta eu conhecer a bondade se eu não pratico essa bondade, né? O livro de Tiago vai trabalhar muito bem isso, sobre fé e as obras. Elas precisam caminhar juntas, não só as minhas obras, não somente a minha fé, mas as duas em consonância. E é essa a proposta de Cristo. Cristo, ele foi essa bondade em pessoa, porque ele é bom
e além dele ser bom, ele praticou essa bondade. Né? Nós também vamos ver também a bondade agora na pessoa de Cristo, mais especificamente em alguns textos, para que esse texto e que você possa estar tomando nota, fazendo estudo, fazendo a sua devocional em cima desses textos. Ok? Então, nós vamos ver a bondade na pessoa de Cristo. Olha o que vai dizer Mateus 11, 28, um texto muito conhecido, né, dos irmãos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu repeti o cansado, né? Mas a ideia é essa: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha a bondade de Cristo. E Cristo sabia que naquele momento ele não gozava de certos paixão por toda a multidão, mas Jesus aqui ele vai falar: olha, venham a mim todos. É uma palavra que vai aglutinar todo mundo, não só um grupo específico. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é a condição da bondade na pessoa de Cristo, mesmo sabendo que nem todos da multidão o amavam, nem todos da multidão o seguiriam, nem todos da multidão estariam ao seu lado, mas mesmo assim, ele, por ser bondoso, por ser a bondade encarnada, ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais um outro texto dentro do Evangelho, João capítulo 6, versículo 37, vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo o lançarei fora. Você vê que a condição de que Jesus está falando aqui nesse texto, e propriamente nesse texto, é interessante, porque no decorrer do discurso ele vai falar do pão da vida e as pessoas o irão abandonar. E aí vai chegar um determinado momento, alguns versículos mais à frente, ele vai dizer assim: quereis vós deixar-me? Né? E Pedro, né, na sua forma de agir, que a gente conhece bem, de ser impulsivo, às vezes ele errava, né? Mas ele também acertava. E nessa ele faz aquela declaração: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa bondade encarnada em Cristo Jesus. Ele vai estar dizendo: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Teve a multiplicação dos pães. E o povo estava seguindo Jesus por causa dos pães. E aí teve uma hora que Jesus ele deu aquela palavra que ele era o pão da vida. E aí o povo começou a se dispersar. Mas mesmo sabendo que o povo iria se dispersar, ele foi capaz de dizer que Jesus jamais lançaria fora aquele que o Pai estivesse enviando para ele. A bondade de Cristo, ela também se revela no Evangelho de Lucas 23, 34, quando ele diz: olha, mas Jesus dizia, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes. Esse texto, ele para mim, é o ápice da bondade de Cristo. Por que eu digo isso? Porque nesse exato momento, quando ele diz isso, ele não está em outro lugar a não ser cravado no madeiro. E aí, mesmo cravado no madeiro, mesmo sofrendo dor excruciante, Jesus ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que eu e você faríamos se tivesse numa condição, talvez não pregado no madeiro, mas já sofrendo as augúrias da vida? O inimigo vindo até nós e de alguma forma nos atacando, nos infligindo algum tipo de dor,
Será que eu e você seríamos capazes, né? Isso é para a gente poder pensar, né? Seríamos capazes de orar ao Pai e pedir para que o Senhor perdoasse ou que liberasse perdão, porque eles não sabem o que fazem, tal como o diácono Estevão, né? Que lá em Atos que a gente vai ver o primeiro mártir, né? Ele mesmo sendo apedrejado pelos seus algozes, ele vai dizer o seguinte: não lhes imputes este pecado. É para nós pararmos, para analisarmos essa bondade encarnada e como eu e você, como cristãos que somos conhecidos por essa sociedade, né, a gente poder olhar e ser essa bondade também em pessoa. Como eu e você podemos colocar em prática a bondade de Cristo? Como? Primeiro, lembre-se da bondade do Senhor. Salmo 23:6, ele vai dizer que bondade e misericórdia, né, estariam juntos todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa bondade, para eu e você colocarmos em prática, nós precisamos entender que a bondade do Senhor, ela vai estar conosco. Ela está conosco todos os dias. E isso não é só uma coisa que Davi escreveu lá no Salmo 23, mas é algo que reflete, é como se fosse um eco em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, que vai dizer que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Olha, é o Jesus a autoridade, né? O Jesus, a bondade encarnada, ele estará dizendo: eis que estou convosco todos os dias. É um eco lá do Velho Testamento. Uma outra forma de colocarmos em prática esse caráter de Cristo na nossa vida e colocar também esse caráter em nós, um caráter de bondade, é você também a ser amável. É ser amável com as pessoas. A gente orar pedindo a transformação do coração, do nosso coração. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração ele é mais pecaminoso do que todas as coisas. Então nós precisamos se achegar a ele sabendo dessa nossa condição. E se queremos colocar em prática esse caráter de Cristo em nossa vida, o caráter da bondade, nós precisamos orar pedindo transformação do coração. Uma quarta maneira em que eu e você podemos colocar em prática é cuidando da intenção do nosso coração. E quando eu falo da intenção do coração, eu quero citar Jesus quando ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É isso que está contaminando, é isso que contamina o homem, o que sai. Então nós precisamos colocar em prática cuidando da intenção do nosso coração. Porque nós podemos ser fingidores da bondade. Nós podemos, por exemplo, aqui na cidade eu tenho visto um número crescente de refugiados, um número crescente de pedintes. Isso aumentou, por exemplo, que eu tive aqui em 2019 para agora, em 2021, um número muito maior de pedintes nas ruas. E a gente pode fingir uma bondade de maneira em que a gente pode até compartilhar algo que está conosco, uma moeda, uma nota, enfim. Mas, na verdade, a intenção do nosso coração é que o outro veja o que eu estou fazendo. A intenção do coração, ela pode ter um motivo pecaminoso. A intenção do coração, a gente precisa cuidar porque ela pode entrar na questão que... num outro caráter que a gente vai ver daqui a pouco, a questão do orgulho,
né, que é antagônico com a humildade. Então, eu posso querer fazer o bem para mostrar para o outro que eu estou fazendo bem. E nesse tempo de redes sociais, como é fácil, né? Você postar no Facebook, você postar no Instagram, você passar uma foto pelo Zap, não pelo Zap, mas eu acho que o Facebook, Instagram, o Twitter, e você começar a mostrar atos de bondade, mas o coração está querendo que seja engrandecido o seu nome, engrandecido a sua vida. E aí isso parte de que a gente precisa cuidar da intenção do nosso coração. Cuide da intenção do seu coração. Não pense que você pode enganar o seu coração. Na verdade, pense que o seu coração pode enganar você. O meu coração pode me enganar. E também seja bondoso no cotidiano. Como, por exemplo, vai dizer lá em 1 Timóteo 5, de 9 a 10, e eu gostaria de ler esse texto, e você, porventura, também abrisse o texto aí na sua casa e pudesse acompanhar a leitura de 1 Timóteo 5, 9 ao 10, que vai dizer assim, olha, não seja inscrita aqui, Paulo ele está dando algumas orientações dos deveres dos pastores para com várias classes, e agora ele entra numa classe das viúvas. E ele vai dizer, olha, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Veja que a bondade, ela está no requisito que Paulo coloca para os pastores em relação às viúvas, né? Então, olha, seja recomendada, versículo 10, pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos. Que esse lavado os pés aos santos, se for levado na categoria literal, a gente pode perceber, por exemplo, que essa literalidade do texto está falando da condição mais servil do homem. E a gente vai ver alguns slides mais à frente sobre essa questão, que aí a gente vai entrar num outro caráter de Cristo, que é a humildade. Então, há essas recomendações. Seja amável, ore pedindo transformação do coração, cuide da intenção do coração, seja bondoso no cotidiano. Tá? E vamos ver também, não só essa característica que eu e você precisamos ter de bondade, mas também a gente vai ver a característica da humildade. É interessante essa palavra, humildade, porque ela vem do grego tapeinos, né? E a ideia dessa palavra do grego tapeinos, né, é de posição baixa, que não se pode levantar. É interessante que também ela traduz para nós a palavra deprimido. Então, deprimido, uma pessoa deprimida é uma pessoa que não consegue se levantar. Não é pela situação, talvez psicológica dela, mas ela, na sua depressão, ela não consegue se levantar e ela fica ali acamada ou sentada o dia todo, a hora toda, e parece que não tem forças, né, para tomar uma iniciativa para alguma coisa na vida. É interessante essa palavra tapeinos, porque ela também é a mesma raiz da palavra tapê. Ela é tão direta que ela vai seguindo, né? Tapete, né? O tapete você usa não somente, tão somente no chão, né? E essa palavra tapeinos, ela vai traduzir o que chamamos de humildade. E falar em humildade, eu preciso mostrar para você, ouvinte, que Deus aprecia a humildade. Como é que Deus aprecia a humildade? Olha quantos textos nós temos. Isaías 57, verso 15.
Ele vai dizer assim, olha, abra comigo e acompanhe a leitura. Ele vai dizer o seguinte, 57, 15. Deixa eu voltar uma folha. Ok. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Aqui o profeta Isaías, ele está falando de Deus. E o que ele vai dizer? O que esse Deus vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha lá, habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito. Mas qual a finalidade? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa ideia de abatido, de contrito, não é de uma pessoa que sofreu um avião, por exemplo, que foi abatido e caiu e ele ficou. Não! É a questão da humildade, é a questão daquela pessoa que não consegue se levantar. E também não é só do deprimido, mas é a questão de ser humilhado diante do Senhor. Um texto no Novo Testamento vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Isaías, ele vai continuar, por exemplo, no capítulo 66, verso 2, mas eu gostaria de ler o primeiro versículo, vai dizer assim, olha, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? Esse aqui é um texto que é pós-exílico, o povo já voltou do exílio, e agora eles estão vivendo aquela questão de montar um novo templo. E qual o lugar do meu repouso? Olha o verso 2, porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este. Agora, olha o que Deus está falando. O homem para o qual olharei. Vê lá o verso 2. Acompanha comigo. O aflito e abatido de espírito. Olha, nota que ele começa a usar a mesma palavra, a mesma frase de alguns capítulos atrás, quase 10 capítulos atrás. E ele vai dizer, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É interessante que essa e que treme da minha palavra não é somente o humilde, mas é porque o humilde que observa a sua palavra. A questão não é ser só humilde. A questão aqui é ser humilde e tremer diante da palavra do Senhor. Você pode ser até humilde, mas se você não treme diante da palavra de Deus, diante dessa revelação, diante dessa escritura sagrada, olha, você não está fazendo parte do olhar do Senhor. Deus está lançando um olhar de acordo com esse texto e vai falar o seguinte, olha, nesse capítulo, o povo fala, vamos imolar, vamos fazer o sacrifício e tal, mas o que Deus está falando? Deus está chamando a atenção desse povo. Deus está chamando a atenção de um povo que foi dada a aliança, foi dada a lei, foi convocada para ser nação dele. Então, essa nação, ela tinha tudo para se orgulhar. E ao olhar para essa faceta de Deus que aprecia a humildade, ele vai falar, olha, não adianta nada disso. Não adianta nada. Você pode ser um bom crente, você pode ir para EBD, você pode ir para os cultos, você pode fazer tudo bonito. Mas se você não treme, se você não é humilde e você não treme diante da minha palavra, meu olhar vai passar por você. Eu acho que coisa horrenda é ter o olhar do Senhor passando
direto por nós e não chamarmos a atenção nesse sentido. Então, a bondade, a humildade, Deus aprecia a humildade. Nós também temos o Salmo 25, verso 8 a 9. Nós temos Tiago 4, 6, que ele faz uma citação de Provérbios 3, 34, que vai dizer, vou lá abrir em Tiago, abre comigo e vamos acompanhando. Vamos tremer diante dessa palavra. Tiago 4, versículo 6. Olha o que o texto vai dizer. Antes, ele, o Senhor, Tiago está falando do Senhor, da maior graça, pelo que diz. Agora ele vai citar Provérbios 3, 34. Ele vai dizer o seguinte, olha, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O caráter de Cristo, a bondade que nós vimos no primeiro tópico, e agora a humildade. Precisamos também termos esse caráter de humildade. Nós vimos que Deus aprecia a humildade. De acordo com esses textos, nós vimos isso. Mas eu quero levar você agora a olhar para a vida daquele que é o nosso exemplo. Ou melhor, deve ser o nosso exemplo, que é o exemplo de Jesus. Jesus demonstrou humildade em toda a sua vida. No nascimento, na encarnação, no sofrimento, na atitude dele de vida. E aí um dos textos célebres é Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. É interessante olharmos para esse texto. Porque Jesus aqui, Paulo, ele condensa tudo isso. A vida de Jesus. Ele demonstra a bondade, como nós vimos, e também ele demonstra essa humildade. Olha o verso 5. Tende em vós. Paulo, ele começa a conclamar isso para os filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha a humilhação. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui é escravo, é doulos. Ele assumiu essa forma, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, ou seja, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que exemplo! Que exemplo Jesus deixou para nós? O exemplo de humildade. Humildade agora em quê? Só em momentos específicos da nossa vida? Não. Em todos os momentos. Existe uma outra lição lá no Evangelho de João, capítulo 13. E ali Jesus ele já está se despedindo dos seus discípulos, já está começando a trabalhar essa questão no coração dos discípulos, porque ele já vai indicar nessa passagem quem vai o trair. E nessa lição que Jesus deixa para nós, é um exemplo fenomenal. É quando Jesus ele vai pegar, o momento lá, ele vai pegar um balde, vai tirar a roupa, vai pegar uma toalha, vai se cingir e vai lavar o pé logo de Pedro, primeirão. E aí Pedro, que isso? Você não faça isso. Não, eu é que tenho que lavar. Olha, talvez ali o contraste da falsa humildade.
como o nosso coração pode nos enganar. Mas Jesus, ele falou assim, Pedrão, você não vai entender agora. Você vai entender mais tarde. E se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. E a ficha começa a cair, ele fala assim, então me lava por completo, me banha, né? Me dá um banho então. Porque ele queria ter parte com Jesus. Então você quer ter parte com Jesus? Seja humilde. Seja humilde. E a condição de lavar os pés, naquela época, é a condição do empregado mais servil, mais, como que eu posso dizer aqui, que me foge a palavra, né? Mas é algo que ninguém quer fazer. É algo, eu não quero tocar minha mão nisso aqui, porque isso aqui é uma condição humilhante. E lavar os pés era uma condição humilhante. E Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, né? Mesmo ele ter tido esvaziado a sua forma, ele nesse momento também ele demonstrou que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele poderia, tinha tudo para fazer. Ele era Deus. Ele é o Deus encarnado, mas ele não ficou nisso. Ele demonstrou essa atitude, ele mostrou, olha, eu estou fazendo, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, e eu estou fazendo, né, vocês vão ter que fazer também. Você quer ver uma condição para que eu e você demonstremos que temos o caráter de Cristo, em específico a humildade? Sirva. Sirva talvez naquele momento em que nós possamos julgar que não seja algo digno, mas sirva. Sirva como ele serviu. O que é a humildade que é para ser a nossa amiga? Traz também um inimigo. Qual é o nosso inimigo diante da humildade? É o contraponto. O inimigo da humildade é o nosso orgulho. Porque o conceito de orgulho é prazer de ter mais do que o outro. E aqui eu não falo dinheiro, não falo lado financeiro. Aqui o prazer de ter mais do que o outro se resume em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, eu quero ter mais do que o outro na questão de uma casa. A minha casa tem que ser diferente. E quando a criança, e criança tem muito isso acentuado, quando a criança vê o outro coleguinha que tem um brinquedo que ela não tem, ela quer ter. Ela quer demonstrar que tem. Né? É a questão do quê? Orgulho. Orgulho é o quê? Orgulho é pecado. A gente não pode maquiar isso. A Bíblia não maqueia isso para nós. Né? E esse conceito, prazer de ter mais do que o outro, é interessante. Porque eu posso querer ter mais conhecimento do que o meu irmão. Eu quero ter esse orgulho de ter, né, os meus filhos. Eu tenho orgulho do meu filho porque os meus filhos são formados. Os meus filhos galgaram. Mas por que eu estou falando isso? Será que é porque eu quero diminuir o meu igual, a pessoa, o meu irmão? Então, eu preciso pensar nesse problema da humildade, qual o problema que fazer, praticar, ter a característica da humildade pode ter em mim. Vai vir um inimigo. E o inimigo da humildade se chama orgulho. E nós também temos sinais de uma falsa humildade. Por exemplo, nós temos o orgulho espiritual, né? Às vezes nos sentimos mais crentes do que
o outro. Isso é um perigo. Porque quando eu sinto que eu sou mais crente, porque eu sou mais maduro, ou melhor, um pouco mais maduro do que o meu irmão, é uma questão de orgulho, é uma questão de pecado, é uma questão que precisa ser tratado, é uma questão que precisa ser levada aos pés da cruz. Quando eu quero mostrar que sei mais, que sou mais, que tenho mais, preciso mostrar a humildade. E esse sinal de uma falsa humildade é talvez um orgulho espiritual. Quando eu chego na igreja, eu levanto minhas mãos e eu oro, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E começa a impostar a voz, tremer a voz e se orgulhar disso. É um sinal de falsa humildade. Nós temos uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, né? Dois contrapontos da época, né? E o fariseu, ele se exalta diante de Deus. Ele tem orgulho espiritual. Não, porque eu não sou igual a essa escória. Cheio de si. Enquanto o outro, ele, Senhor, me perdoa porque eu não sou digno nem de estar falando contigo e batendo no peito. E Jesus vai mostrar qual deles. Questão de humildade, orgulho espiritual, ela pode ser um problema no nosso meio. É mostrar que é mais espiritual do que o próximo, sendo que não é. O orgulho espiritual é um sinal de falsa humildade. Um outro sinal de falsa humildade e que as igrejas estão cheias é uma pessoa não ser ensinável. Isso é um problema seríssimo. Né? Eu não sei se você já se deparou com uma pessoa em que precisava ensinar alguma coisa e essa pessoa sempre tem uma resposta. Não, porque isso, não, porque aquilo, porque... Né? E vai dando desculpas, vai dando afirmações que não são nem dela e também nem cita a fonte. Enfim, não ser ensinável. São pessoas que não querem ser ensinadas e isso é sinal de falsa humildade. Não ser ensinável quando vem uma pessoa com a Bíblia aberta, uma palavra na mão, fala assim, meu querido, né, meu irmão, minha irmã, olha, está aqui, olha aqui o erro, não, vamos olhar para a cruz, vamos orar, Não, você é mais novo do que eu. Eu não sou ensinável. Eu já passei por isso. Pastor, na época, pastor novo, tentando mostrar biblicamente para uma pessoa, mas você é muito novo, você ainda não viveu o que eu vivi. Isso é falsa humildade. É sinal de que, olha, está acontecendo alguma coisa e alguma coisa não está certa, né? Um outro sinal de falsa humildade é não consegue ver seu próprio pecado. Ixi, olha, quando eu e você nos dispomos para orar ao Senhor em secreto, ali, pelo menos nesse momento, é para haver momentos de confissão de pecado. Nosso mesmo. E muitas vezes oramos de uma forma muito abrangente, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, mas depois fica assim aquela pergunta, que é aquele comichãozinho na orelha, assim, mas eu não pequei hoje? Como não? Se o nosso coração é pecaminoso, se o nosso coração é pecador, se a intenção do nosso coração, às vezes, num determinado momento, dá aquela enganada, não consegue ver seu próprio pecado. E aí é um desafio para mim, um desafio para você. É no dia de hoje que você está ouvindo, e para mim também, que estou falando, é chegar à noite e começar a procurar qual foi o meu pecado de hoje. Qual o pecado que eu preciso me arrepender, que eu cometi hoje?
para não ter que cometê-lo amanhã. Um outro sinal de falsa humildade é considerar-se humilde. É aquela pessoa que, não, eu sou humilde, né? E eu já falei que humildade aqui não tem nada a ver com recursos financeiros. Apesar da nossa sociedade colocar isso para nós, né, que a humildade é aquele camarada humilde que mora no barraco, lá na questão do Rio de Janeiro, é um termo pejorativo que existe, né? Que fala-se, o favelado, que agora mudou, o morador de uma comunidade carente. Enfim, esse, para a sociedade, é o humilde. E ele se considera humilde. Mas Jesus, no Sermão do Monte, mesmo, ele vai mostrar que bem-aventurados sois os humildes de coração. Então, humildade bíblica não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter. Humildade é questão de coração. Humildade é aquela briga que existe no mundo espiritual do orgulho contra a humildade. É dessa humildade que eu estou falando para você. Então, considerar-se humilde é um sinal de falsa humildade. A gente não precisa dizer. A gente não precisa cantar nos 4 ventos ou 4 cantos, eu sou humilde. Não. As suas atitudes, a sua vida vai demonstrar a condição de humilde. E em todo o tempo. Como foi na vida de Jesus Cristo. Esses são os sinais de uma falsa humildade. Mas como que eu e você podemos colocar em prática? Primeiro, seja humilde perante Deus e a sua palavra. Não fuja disso. Seja humilde. Olha, diante do Senhor, diante desse Deus poderoso, diante desse Deus que fez os céus e a terra, inclusive você e eu. Seja humilde perante esse Deus. Chegue-se de forma humilde diante da palavra e deixa ela falar o seu coração, porque é a palavra de Deus. Deixa ela falar o seu coração. Seja humilde com respeito às suas habilidades. Eu sei pregar muito. Seja humilde. Deixa as pessoas perceberem. Você não precisa falar. Não, porque eu sei fazer isso melhor do que o... Não, seja humilde. Deixe que as pessoas percebam. Confesse seu pecado a Deus e para alguém. A Bíblia diz que a gente precisa confessar os nossos pecados uns com os outros. Eu acho que esse tema aqui, ele fica até às vezes assim um pouco... que nos traz algumas coisas na mente, né? Eu vou confessar meu pecado para o fulano e ele, né, de repente, vai botar no grupo da igreja, no grupo de oração da igreja, e vai ficar claro, não, Deus ele colocou uma pessoa do seu lado, eu tenho certeza disso. É aquela pessoa que ela é seu íntimo. Confessa seu pecado para esse alguém. No relação a casais, né, casais casados, a pessoa mais próxima que você pode confessar seu pecado é o seu cônjuge. Mas tem cônjuge, tem casal, né, que foge do seu cônjuge, não confia, mas está casado, está ali, está junto, mas, sabe, eu não consigo entender esse tipo de forma a ser levado. Confesse seu pecado para Deus, principalmente para Deus e para alguém. Né? Como que você pode colocar essa característica, esse caráter de Cristo chamado humildade em prática? Você pode também orar por aqueles que você tende a se comparar. Interessante isso. Interessante porque se eu tenho alguém que eu gosto de me comparar, ore para aquela pessoa e ore por você. Porque ali está uma questão de orgulho do seu coração, quando você olha para o outro e fala assim, não, mas eu preciso ser melhor, ou não, eu preciso ser igual a ele. Falsa humildade. Então, ore por aquele que você tende a se comparar. Sirva na igreja, sirva no seu lar,
sirva a sua comunidade, sirva. Faça como Jesus. Jesus serviu, mesmo sabendo que muitos olharam para ele, abandonaram ele, largaram ele. Sirva. Um outro ponto que você pode também pôr em prática é decorar versículos sobre humildade. Lembre-se sempre do Evangelho. E eu gostaria que você meditasse em Lucas capítulo 18, 9 a 14. Então logo você pare de ver esse vídeo. E se você conseguiu chegar até aí, glória a Deus por isso. Mas medite em Lucas capítulo 18, 9 a 14 e responda a essas duas perguntas. Com qual dos dois eu me identifico hoje? Faça isso. Comece a olhar o texto bíblico. Comece a ver com quem você se identifica. Né? É a parábola do fariseu e do publicano, daquela oração que eu já falei para vocês há alguns minutos atrás. Com qual dos dois eu me identifico, com o fariseu ou com o publicano? Seja verdadeiro consigo. Quais as áreas, e pense, quais as áreas que me levam ao orgulho? É a posse? É a minha sabedoria? Enfim, o local? A área da sua vida que te leva ao orgulho é o seu físico? Olha, vivemos essa era, irmãos. Vivemos essa era. A era do orgulho. Vai na academia, tira foto diante do espelho, tira a foto do espelho para poder sair a sua imagem refletida e posta no Instagram. Tá pago. Parece até cartão de crédito, fatura de cartão de crédito. Tá pago. Essa área te leva para o orgulho? Qual área que te leva ao orgulho? Medite nessa palavra bíblica. Medite também para a próxima aula, para próximas características que iremos ver em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21, e reflita sobre a condição no seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre do orgulho e que Deus nos dê um coração humilde e um coração bondoso. Que o Senhor nos abençoe.